Veja o que o rei Josafá afirmou diante de um ataque iminente à sua cidade por uma aliança de inimigos que se reuniram para tomar-lhe o trono, tirar-lhe a vida e assumir o controle do seu reino. Segundo Crônicas 20, 12, diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. O problema que estava acontecendo lá é o problema que acontece ainda hoje. Às vezes nós somos encurralados, entrincheirados, sitiados por uma confederação de inimigos que se levantam contra nós, que são maiores do que nós, que chegam armados até os dentes, inimigos visíveis e invisíveis, humanos e espirituais, que teimam em nos atacar por todos os flancos, por todos os lados, visando nos destruir, nos desacreditar, desmontando a nossa autoconfiança, desidratando a nossa coragem e destruindo por completo as nossas forças. Quantas vezes você já se sentiu assim, como que num beco sem saída, encurralado, e você não sabe o que fazer? Na sua vida pessoal, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, nos seus investimentos, talvez em coisas mais subjetivas, nos seus sentimentos, nos dramas da sua vida. Você não sabe o que fazer. Quando Josafá tomou conhecimento de que 3 inimigos confederados, Edom, Amon e Moabe, estavam já às margens do Mar Morto, prestes a subir os montes, onde lá no topo está Jerusalém, para atacar a cidade, o rei Josafá não tinha tempo para reunir um exército, para convocar o seu povo. Ele não tinha forças para resistir àquele ataque frontal, iminente, avassalador. Então diz o texto bíblico que ele teve medo. O medo é necessário. O medo nos protege de perigos maiores. O medo nos aponta nossas limitações. Mas ele não ficou com um medo paralisante, congelando o sangue em suas veias. Ele teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Decretou um jejum em todo o Judá e conclamou a nação a buscar a Deus em face daquela ameaça tão perigosa. Então, o que ele fez? Qual foi o seu comportamento? Aqui está o ponto que quero levantar. O que fazer quando não se sabe o que fazer? A primeira coisa que você deve fazer quando você não sabe o que fazer é o que Josafá fez. Ele orou ao Senhor. O texto é claro. Versículo 3, segundo Crônicas 20. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. E apregou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então veja bem, não dava prazo, não dava tempo para preparar um exército, para equipar com armas, com cavalaria, com infantaria, com escudos, com espadas, com carros blindados, não. Ele entendeu uma coisa, na emergência,
Quando o problema se insurge contra nós, a primeira arma que devemos buscar ou usar é a arma da oração. A oração não é para gente forte, é para gente fraca. Porém, a oração é a força mais extraordinária que Deus deu ao seu povo, porque na oração você conecta a fraqueza humana à onipotência divina, você conecta o altar da terra ao trono do céu, você aciona o braço do Todo-Poderoso. Está enfrentando um problema? Encurralado por inimigos? Busque a Deus em oração. Deus desarticula o inimigo. Deus enfraquece o inimigo. Deus perturba o arraial do inimigo. Pela oração, Deus fecha a boca de leão. Pela oração, Deus apaga a chama do fogo. Pela oração, Deus tira o prisioneiro do claustro, da masmorra. Pela oração, Deus cura o enfermo. Pela oração, Deus liberta o encarcerado. Pela oração, Deus faz os demônios baterem em retirada. Pela oração, Deus dá vitória ao seu povo. Então recorra a Deus na hora do aperto. Se você não sabe o que fazer, busque a Deus em oração. Jejue. Tenha pressa em buscar o socorro divino. Foi isso que Josafá fez. Segundo lugar, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Versículo 13 até o versículo 17 nos mostra uma outra ferramenta que podemos e devemos usar quando nós não sabemos o que fazer, que é buscar a direção da palavra de Deus. Está escrito: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor. Então agora não é oração, agora é pregação. Pela oração você fala com Deus. Pela pregação da palavra, Deus fala com você. E a ordem é essa: preste atenção, deem ouvidos. E o que é que eles deveriam ouvir? Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E mais, neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então preste atenção. Você busca Deus em oração, você jejua. Agora você escuta a palavra de Deus. E nesta palavra de Deus que veio ao povo, ao rei, às crianças, às mulheres, aos homens, aos soldados, aos generais, ao rei Josafá, é que eles não deveriam temer. A circunstância não mudou, é uma grande multidão, mas eles não deveriam temer, porque você não vive por aquilo que você vê, você vive pela fé, você vive de promessas. E Deus está prometendo: eu serei convosco, não tereis de pelejar. Em outras palavras, eu vou pelejar por vós. Deus está trazendo uma palavra de encorajamento que aquela batalha, embora desproporcional, seria vencida não pelo braço da carne, mas pela ação divina. Há momentos na nossa vida que nós não temos forças também. Aliás, nós não temos estratégia, não sabemos o que fazer. Mas nós podemos, como Josafá, dizer: mas os nossos olhos estão postos em ti. E quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, buscando em oração, também Deus fala conosco através da sua palavra, trazendo-nos promessas de vitória. É isso que o povo precisava fazer: confiar em Deus. O povo não deveria se encolher, deviam sair à batalha. Sair à batalha. O texto é claro:
Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Nós somos frágeis, mas se Deus está conosco, somos maioria absoluta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que um exército se levante contra mim, e ainda que estoure a guerra contra mim, eu não temerei, diz Davi no Salmo 27, versículo 3. Deus está conosco. E se Ele está conosco, os impossíveis tornam-se possíveis. Os improváveis tornam-se fatos. O que é absolutamente inexequível torna-se concreto. Porque para Deus não há causa perdida, não há problema insolúvel, não há vitória impossível, não há doença incurável, não há vida irrecuperável. Quando Deus aciona o seu braço em favor do seu povo, o inimigo tem que bater em retirada. A vitória do seu povo é absolutamente garantida. Então, quando você não sabe o que fazer, busque a Deus em oração e escute as promessas da palavra de Deus. Mas Josafá nos ensina um terceiro princípio: o que fazer quando não se sabe o que fazer. E o versículo 18 nos diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Você quer discernimento, diretriz, força e vitória quando você não sabe o que fazer? Adore a Deus. Agora note, toda vez que alguém está adorando, está prostrado, porque não é possível você estar na presença daquele que é o majestoso Deus, o soberano Deus, sem você se curvar diante dele. Eles se prostraram. Eles o adoraram. Você adora a Deus por quem Deus é. Você dá graças por aquilo que ele faz. Mas você o adora por quem ele é. E quem é Deus? Deus é autoexistente. Deus é infinito. Deus é imenso. Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é amor, Deus é luz, Deus é espírito, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é tardio em irar-se, Deus é grande em benignidade, Deus é o sumo bem. Adore-o por quem ele é. É preciso conhecê-lo para poder amá-lo. Ninguém ama quem não conhece. Então conheça Deus, tenha experiências com Deus, prostre-se diante de Deus. Quando você não souber o que fazer, curve-se diante dele e adore-o por quem ele é. Dê graças a ele por aquilo que ele faz. Mas em quarto lugar, o rei Josafá, percebendo que havia uma multidão vindo contra ele, não sabendo ele o que fazer, não tendo forças nele e no seu exército para enfrentar essa conflagração declarada contra ele, essa guerra estabelecida contra ele, essa aliança dos inimigos para atacá-lo, ele também começa a louvar a Deus. O verso 19 diz assim: Dispuseram-se os levitas eram religiosos, não soldados, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. O verso 20 diz: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao serem eles, pôs Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Jerusalém, e vós moradores de Jerusalém, ó Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Que bom quando uma nação tem um líder que teme a Deus.
Que bom é quando tem um governante que leva o seu povo a confiar em Deus. Então ele desafia o povo, na hora de marchar para o campo da batalha, a não duvidar, a não titubear, a confiar em Deus, a saber que Deus cumpre a sua palavra e as suas promessas. Se Deus havia dito que esta peleja não era deles, se Deus havia dito que ele estaria com eles, se Deus prometeu vitória sobre os inimigos, então esse povo devia ter confiança, acreditar na palavra de Deus, nos profetas de Deus. E o verso 21 e 22 nos ensina então o caminho da vitória. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores ao Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha que coisa interessante. Eles estão indo para uma guerra. Lá embaixo, em En-Gedi, às margens do Mar Morto, tem uma grande multidão. 3 nações se reuniram para atacar o território de Judá. E diz a Bíblia que o rei Josafá coloca o coral, os cantores, os levitas, não com armas, não com espadas, mas com a sua voz altissonante, cantando em alta voz. E o que eles cantavam? Está escrito, eles cantavam o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E com esta confiança, e renovados por esta promessa e por esta verdade bendita, eles iam louvando ao Senhor. Agora, veja o que aconteceu. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Não é no final, não, é no começo. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, foi Deus quem pôs em emboscada. Deus os confundiu. Eles se voltaram contra eles mesmos. Eles se autodestruíram. Eles foram desbaratados. Veja você, que eles não louvam depois que o inimigo foi derrotado, eles louvam para derrotar o inimigo. O louvor não é consequência da vitória, o louvor é causa da vitória. Às vezes nós só queremos louvar a Deus depois que o problema se foi, depois que a doença foi curada, depois que o problema financeiro foi resolvido, depois que o casamento foi reatado, depois que o filho pródigo voltou para casa. Louve a Deus para que a vitória aconteça. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. O louvor é o brado de vitória. Eles creram. E eles viram os prodígios de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E diz a Escritura que aquele vale vai ser novamente, vai ter que receber um novo nome. Aquele vale vai se tornar um vale de bênção para eles. Versículo 26, ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção até o dia de hoje. O vale da ameaça tornou-se o vale de ricos despojos. A ameaça de morte torna-se um lugar de celebração. O lugar que era o centro nevrálgico da ameaça a Jerusalém e a Judá, agora é um vale de bênção. Sabe o que significa isso? Deus é poderoso para reverter as situações mais difíceis da sua vida.
Tem uma multidão vindo contra ele. Ele não tem forças para lutar. Aliás, ele não tem nem estratégia, ele não sabe o que fazer. Mas o que fazer quando não se sabe o que fazer? Você deve começar a louvar a Deus. Quem dá a vitória é Deus. Quem desbarata o inimigo é Deus. Quem transforma o vale da ameaça em vale de bênção é Deus. Quem reverte a situação é Deus. Quem muda o placar do jogo é Deus. Quem vira a mesa da história é Deus. Quem reverte o quadro é Deus. Deus pode fazer o mesmo milagre na sua vida, na sua família. Deus ainda continua transformando vales de ameaças em vales de bênçãos. O que fazer? Busca a Deus em oração. Escute as promessas da palavra de Deus. Adore a Deus por quem Ele é. E comece a dar graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E veja o grande livramento que o Senhor lhe dará. Está precisando de livramento? O nosso Deus é especialista nisso. Espero que Deus abençoe muito a sua vida. Se essa mensagem abençoou o seu coração, compartilhe com outras pessoas. Ajude-nos a levar esta palavra a muitas outras pessoas. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe sua vida.